estou mais uma vez aqui. Aqui no Instagram para fazer o meu trabalho, cumprir com a minha missão, com muito amor, com muita dedicação. E vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui, graças a Deus, em pleno domingo, com uma vontade imensa de levar a minha mensagem, né? E hoje, como vocês estão vendo, o subtema, eu vou falar subtema, né? Porque o meu trabalho é voltado para ansiedade. E aqui no Instagram eu tenho trazido, né, várias abordagens diferentes dentro do tema ansiedade. E dentro do tema ansiedade nós temos vários subtemas, né? Várias nuances. E é isso. Na aula passada eu falei sobre o transtorno de ansiedade generalizada e hoje eu trago aqui a síndrome do pânico. Inclusive lá na aula passada falava, né, os subtemas dentro os vários transtornos dentro da síndrome dentro do transtorno de ansiedade generalizada. Uma das patologias é a síndrome do pânico, né? Então hoje eu senti uma vontade, uma necessidade imensa, né, de trazer esse tema. Esse tema ele é recorrente, né? Ele se apresenta e é muito, ele não é muito focado, muito falado, né? Ainda é um tema assim que as pessoas, ainda é um tema que as pessoas confundem com ansiedade, né? E realmente a síndrome do pânico, os sintomas é muito parecido, né, com a ansiedade. Porque a síndrome do pânico está dentro, né? Está dentro da ansiedade. Ela flui, ela se apresenta dentro dos sintomas, dentro da crise de ansiedade. É desencadeada aí a síndrome do pânico. E agora na pandemia, né? Principalmente agora na pandemia, a ansiedade aflorou-se ainda mais e com ela a síndrome do pânico, né? Entre outras, a síndrome do pensamento acelerado e várias outras problemáticas, certo? E a síndrome do pânico nada mais é do que ataques. São ataques de pânico. O que vai diferenciar mesmo é os sintomas, né? São bem parecidos com o transtorno de ansiedade, com a ansiedade em si, mas o que vai diferenciar é a sensação bem forte, né? A sensação, o sentimento de morte.
se apresenta bem claro, bem forte, bem constante. Então, a síndrome do pânico, ela é conhecida, mas as pessoas, pouco falada, né? Mas as pessoas, elas estão sofrendo muito, elas estão meio que... As pessoas meio que confundem com ansiedade, né? E nem todo mundo sabe exatamente o que é a síndrome do pânico, né? E a síndrome do pânico se apresenta com crises inesperadas de desespero, como eu já falei. O medo também é uma característica bem forte, o medo, tá? O medo que algo ruim possa acontecer. Ah, eu vou morrer, vou deixar meus filhos. Eu estou morrendo, né? E apresenta-se sem motivo aparente. A gente diz que é um motivo aparente, né? Mas quando a gente tem ansiedade, é porque o nosso emocional está dizendo: oi, tem algo errado, né? As mensagens são enviadas ao nosso corpo. Cabe a nós pararmos, né? Como eu já falei em outras lives, em uma crise de ansiedade, em uma crise de pânico, é parar, né? E fazer algo, não ficar achando que aquilo ali vai passar, né? E a gente diz que é sem motivo aparente, mas é o nosso emocional dizendo que tem algo errado, seja algo que foi desencadeado na infância, seja algum trauma que a gente vai conversar mais para frente, né? E aí a frequência cardíaca ela fica mais acelerada. E aí esses são alguns dos sintomas, né, de um transtorno de ansiedade acompanhado com pânico. Sim, porque na maioria das vezes, ou sempre, gente, quem desencadeia o pânico é a ansiedade, né? E as pessoas que sofrem com a síndrome do pânico é porque elas estão dentro de uma crise de ansiedade, como eu já falei. E muitas vezes essa crise de ansiedade, ela surge porque o ansioso, ele tende a se cobrar muito, a ser demasiadamente exigente consigo mesmo. E essa exigência traz um ciclo de ansiedade com pânico, até porque dentro de uma crise de ansiedade a pessoa tem preocupações excessivas, né? Se sentiu rejeitado, rejeitada, se sente desprotegida, né? Se sente dentro de preocupações exageradas, preocupações recorrentes, preocupações constantes. E como eu já falei, né? O medo de morrer, o medo de ter uma crise de pânico, perder totalmente o controle, né? E tudo isso pode afetar significativamente a qualidade de vida da pessoa. A vida de uma pessoa com ansiedade, com transtorno, com a síndrome do pânico, ela não é a mesma, ela jamais será a mesma, né? A sua vida vai ficar ali toda alterada.
Até porque a pessoa vai sentir aquele medo exagerado, vai começar a querer não sair de casa, né? Então, de fato, o que é a crise? O que é a síndrome do pânico? O que é essa crise forte de pânico? A síndrome do pânico, ela tem uma característica específica, apesar de ser bem parecida com a ansiedade e estar dentro da ansiedade, caracteriza-se pelos ataques, né? Esses ataques são associados à agrofobia. Cris, ataque de pânico com agrofobia. Sim, um ataque de pânico, ele você começa a se sentir o quê? Caramba, algo vai te tomando bem forte, bem forte. O ar vai faltando, a sensação de falta de ar constante, o ar vai faltando, o coração acelerando, a dor de cabeça, tudo aquilo ali vai tomando a pessoa que está ali no pânico. Aí aquilo tudo ali vai aumentando a falta de ar e a sensação de que você está perdendo o controle, que você vai morrer. Diz que a sensação é que você vai saindo do corpo, minha gente. Que horrível, né? Que você vai saindo do corpo e que o ar vai faltando, taquicardia, entendeu? O coração acelera muito. É um ataque bem forte. Tá me entendendo? E varia. Muitas pessoas passam apenas 10 minutos com esse ataque, outras 15, até meia hora pode se estender. Então, o tempo também diferencia a ansiedade da síndrome do pânico, que é esses períodos, né? Como eu já trouxe, o transtorno de ansiedade generalizada se prolonga, pode acontecer várias vezes ao dia, mas se prolonga durante 4 dias, uma semana, né? 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Aí a diferença para a síndrome do pânico é que a síndrome do pânico ela é caracterizada por o pânico, um forte pânico. E nesse forte pânico, a pessoa fica ali mergulhada, 10 minutos, 15 minutos, varia de acordo com a pessoa. Que tipo de pessoa está naquela ansiedade que desencadeou aquele pânico? O pânico foi desencadeado por qual motivo emocional? Né? Porque sempre é um motivo emocional. Foi um acidente? Foi um aborto? Foi alguém que morreu? Alguém que faleceu e a pessoa sentiu fortemente aquilo? Né? Então a pessoa já tinha ansiedade e aí a ansiedade não cuidou da ansiedade, detalhe, né? E aí a ansiedade foi evoluindo e com esse ataque de pânico a pessoa, né, diz que tem um hormônio, né? A adrenalina ajuda, a adrenalina se manifesta no ataque de pânico bem fortemente. Por isso, os tremores, a falta de ar exagerada, a sensação de que está se perdendo o controle, de que a característica mais específica é de que vou morrer, né? A morte está chegando porque é algo tão forte, o pânico é tão forte
que a pessoa fica ali nos tremores e a sensação é que o corpo está sendo preparado para algo terrível. Meu Deus do céu, eu nunca quero sentir isso, minha gente, pelo amor de Deus. Isso é muito grave, muito sério. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, porque diante de tantos avanços na medicina, as pessoas estão em ansiedade e elas... Eu estou aqui dando minha aula, né? Tem gente que entra e sai, não leva a sério. E a ansiedade, ela pode ser prevenida também, não é? De acordo com o seu dia a dia. Os sentimentos que você está tendo, a problemática que você decide entrar e sair, os seus pensamentos que você não está nem aí se você vai controlar seus pensamentos, as pessoas, elas não estão nem aí se elas estão em ansiedade ou não, elas não fazem tratamento, elas não estão nem aí. E não sabem que a ansiedade, meu Deus do céu, ela pode evoluir para o fundo do poço, que eu chamo de depressão, né? Porque chegando em depressão, e aí eu acho que o início de fundo do poço é a síndrome do pânico, porque, meu Jesus do céu, ninguém merece viver assim. E as crises, né? A pessoa tá ali mergulhada na preocupação excessiva, no medo. Ela tem esta ansiedade evolui para um pânico. E aí as crises de pânico ocasionam as preocupações e isso vira um ciclo vicioso. Síndrome do pânico, ansiedade forte, síndrome do pânico, ansiedade forte. E aí as possibilidades de novos ataques são muito recorrentes, né? Justamente por esse ciclo vicioso, né? E aí as pessoas vão ter o quê? Dificuldade de vencer o dia a dia. Prostradas numa cama, com medo de sair, que a agrofobia, que nem eu falei antes, a agrofobia, geralmente a síndrome do pânico, ela traz a agrofobia. Cris, o que é a agrofobia? Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas quem tem síndrome do pânico não quer sair de casa. E isso vai ficando mais forte durante a vida. Por quê? A pessoa já estava em ansiedade, né? Foi na academia, exemplo, foi na academia. Teve um ataque de pânico lá, desmaiou. A pessoa vai querer voltar lá? Não vai, gente. Não vai querer voltar lá. A agrofobia é isso, é você não querer sair de casa. E a agrofobia, ela se espalha, ela tende a invadir as outras áreas da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Por quê? A pessoa vai querer ir no supermercado? Porque já está naquele medo ali, porque desmaia, porque a sensação é de que está faltando ar, de que vai ter um vexame ali, que vai cair, que vai sair correndo, né? Imagine você na fila do supermercado, você começou a colocar suas compras ali e tudo mais, e a fila tá enorme, né? O ataque de pânico baixa e você sai correndo, porque a ansiedade é isso, é o nosso organismo enviando uma mensagem de que algo terrível está para acontecer, porque o nosso cérebro ele não dorme, ele está constantemente trabalhando para a nossa segurança e a nossa vitalidade. Então, em um perigo, na sensação de um perigo, digamos, eu estou ali passando as compras no caixa, no supermercado, e aí eu começo a pensar, nossa, eu tenho apenas R$200. Será que
essas compras, nossa, alguém conhecido na fila. E se as compras não, se as compras passarem aqui, o valor passar do valor que eu tenho, nossa, eu vou passar vergonha. E aí, porque, gente, quem é ansioso tende a receber historinhas, né? Que a nossa mente vai contando, e são historinhas que muitas vezes não são reais. E a pessoa vai entrar num ataque de pânico, não vai querer sair de casa. E é isso que as pessoas com síndrome do pânico fazem. Então, a síndrome do pânico, ela é acompanhada pela agrofobia, que é justamente o medo de sair de casa, o medo de um ataque no metrô, o medo de um ataque no supermercado, na farmácia, o medo de um ataque no trabalho, né? Muitas pessoas param de ir ao trabalho. E aí esse ciclo vicioso de ansiedade, síndrome do pânico, ansiedade, síndrome do pânico, né? Pelo medo de um ataque, pelo medo de um ataque de coração. E o ataque e a síndrome do pânico é isso. O medo de ficar doente de novo, o medo de ter uma crise de pânico novamente. Por quê? Porque a sensação é que vai ter um ataque de coração. A sensação é que vai enlouquecer. A sensação é que a pessoa vai perder o controle e tchau, morte na certa. Vale destacar ainda que as crises, né, elas não são desencadeadas unicamente pela nossa exposição a uma determinada situação, mas que aparece de forma imprevisível. Isso desencadeia sim a agrofobia, que é o medo de sair de casa, porque as pessoas não sabem quando é que esse ataque vai vir, não é? Então, para se prevenir, elas ficam em casa para não se expor ao ridículo, para não serem atacadas, né, em qualquer lugar. E como eu já falei, né, os ataques de pânico vêm acompanhado com alguns sintomas parecidos com os sintomas de ansiedade, que no caso são tremores, né, sensação de que está com muito frio, frio demais ou calor, né? O coração, meu Deus, acelerado demais, hiper mega acelerado além do normal, o que leva as pessoas a acharem que vão ter um ataque do coração, né? A sensação de desmaio e até desmaio, tá? Dependendo do grau, né, de ataque. Cris, mas e aí, quais são as causas, né? Quais são as causas destes ataques de síndrome do pânico? E aí, pelos estudos, né, dizem que as causas são desconhecidas. Não se pode fixar uma causa, tá? A causa é essa e tá bom. Pelo que já foi estudado, pelos casos recorrentes, então aí há um registro e há uma suposição de que seja estresse, por exemplo. E a gente sabe, né, que além do estresse há alguns outros fatores, alguns outros motivos, tá? E aí eu trago aqui alguns fatores, que é, por exemplo, você está sobrecarregado, sobrecarregada de trabalho, no seu trabalho. Ou muitos problemas de uma vez só, problemas familiares, problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas com amigo, problema com os filhos, problema com você mesma, problema com você mesmo. Então, vários problemas podem desencadear. E ansiedade excessiva, meu Deus, por que não procurar ajuda?
e deixar que a ansiedade evolua. Aí brincou, né? Não, não tem fuga. A síndrome do pânico evolui da ansiedade que te enviou uma mensagem e você não fez nada. Outro fator, além do estresse, das responsabilidades, né, da alta carga de trabalho, de responsabilidade, os muitos problemas de uma vez só, a ansiedade em excesso, temos situações que te causam medo. Por quê? O que nos leva, o que nós seres humanos experimentamos, que nos leva a ter a ansiedade e evoluir para a síndrome do pânico e para a depressão, é o quê? O medo, minha gente. O medo. E agora, eu estava vendo o relato de uma moça, né, que agora na pandemia, meu Deus do céu, ela estava com muito medo de pegar o coronavírus. E esse medo aumentou a ansiedade dela. E ela chegou ao pânico. Né? Outro exemplo além do vírus, né? A pessoa ter muito medo de viajar de avião, mas ela é obrigada a viajar. Né? Esse medo. De que mais podemos ter medo? Né? A sua vida está cheia de medo? Morar com um companheiro agressivo que você não sabe que hora ele vai chegar, né? Muitas e muitas mulheres se sujeitam a morar com agressores que muitas vezes se drogam, né? Se alcoolizam e muitas vezes a mulher está grávida ali, né? Tem medo de perder o bebê. Então, são muitos casos, né? São muitas problemáticas, muitos fatores que podem nos trazer o medo em excesso, a preocupação em excesso, né? Agora na pandemia, os casos de ansiedade e de pânico têm aumentado, porque as pessoas estão literalmente mergulhadas no medo, na preocupação excessiva, preocupação da pessoa chegar e pedir a casa, para onde é que a pessoa vai, preocupação de não ter o que comer, preocupação de perder o trabalho, de perder o emprego, preocupação de não conseguir um emprego, de não conseguir pagar as dívidas. Meu Deus, são tantas preocupações, né? E essas preocupações, porque a preocupação, ela é boa, né? Todos nós nos preocupamos, mas tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio. A falta de equilíbrio indica o quê? Excesso, né? Então, se eu estou com muita preocupação, é porque eu estou desequilibrada, é porque eu estou no excesso. No excesso de quê? E aí é muito interessante que a gente comece a fazer algo, né, para sair deste patamar do medo. Outra coisa são as drogas proibidas, as drogas ilícitas, elas desencadeiam o aumento da ansiedade, o pânico, e aí é só degrau subindo, né? Vale destacar, minha gente, que eu trouxe aqui apenas alguns, né, alguns exemplos, e que eu sou terapeuta, eu posso ajudar as pessoas a saírem de uma crise de ansiedade, posso trazer aqui o tema, mas eu não posso dar o diagnóstico, eu não posso medicar ninguém, mas
eu trabalho com terapia, né? E a terapia tem que andar junto com o remédio. Eu estava vendo o depoimento de uma moça, né? Que ela há 20 anos no remédio. E se ela parar o remédio, a síndrome do pânico volta. Vejam que o remédio é essencial. Quem vai dizer se você precisa do remédio ou não não é o psicólogo, é o psiquiatra, tá? E a partir do psiquiatra, do diagnóstico, aí sim procurar uma terapia. Porque remédio sem terapia. Porque o remédio é como uma muleta, né? Você tá ali com a síndrome do pânico, com ansiedade, você usa o remédio. O remédio é como uma muleta para você se segurar, para conseguir dar alguns passos. Mas se você ficar com aquela muleta ali, ó, quem quebrou um pé anda com a muleta, tá? Vai precisar de quê? Da fisioterapia. Igualmente, a ansiedade, a síndrome do pânico, tá? Sintomas da síndrome do pânico. Então, o que é que caracteriza a síndrome do pânico? Quais são os sintomas? Então, a síndrome do pânico começa em geral com a ansiedade intensa, né? A pessoa só tem a síndrome do pânico com a ansiedade em alto grau. Aí, como eu já falei, vem a sensação de morte e ataque cardíaco, né? Como eu falei, a, o ataque de pânico é acompanhado de sintomas físicos, que é o coração acelerado, a falta de ar, a vertigem, a tontura, a náusea, muita gente tem diarreia, tem problemas no estômago, os tremores, entre outros, né, minha gente? E aí, como eu já falei, o que diferencia, o que realmente vai diferenciar é essa sensação de morte, né? Quando chega alguém para o médico com a sensação de morte e esses outros, a náusea, a tontura, a dor de cabeça, aí já diferencia, tá? Da ansiedade. E outra coisa é o tempo de duração, né? Porque a síndrome do pânico, ela vai durar o quê? De 10 minutos a meia hora, dependendo que tipo de pessoa está tendo esta síndrome do pânico. Qual é o grau de ansiedade dela? Qual é a vida, em que ambiente social ela está inserida? Os problemas emocionais, né, que é quem desencadeia, né? E o medo de morte também. Cris, e aí? Como é que eu previno? Como é que eu previno uma síndrome do pânico? Eu acho que a pessoa com ansiedade, ela não... O organismo enviou sinais de que a pessoa estava com ansiedade. A pessoa não fez nada. Então ela não se preveniu. Não é? Se ela não cuidou da alimentação, se ela não fez nenhuma atividade física, se ela não faz nenhum tipo de terapia, se não faz meditação, aí sim. Outra coisa que previne muito o ataque de pânico é que, por exemplo,
maioria das pessoas que têm ataque de pânico vão parar, a primeira vez, vão parar em um posto médico, certo? Vão parar em um posto médico porque aquele ataque é forte. É a sensação, a sensação que o corpo tem é que o próprio corpo está sendo preparado para algo terrível. Então, a pessoa nunca sentiu aquilo, muitos sintomas de uma vez, minha gente. Eu vi a moça falando diarreia, aí ficou sensação de falta de ar acompanhado de diarreia. E depois da diarreia, a falta de ar aumentando e a sensação de que ia morrer. E a falta de ar aumentando, e o coração acelerado, e o suor, e ao mesmo tempo o calor. Então a pessoa vai parar no pronto-socorro. Mas quando ela vai parar, isso previne porque quando ela vai parar no pronto-socorro, aí ela tem o diagnóstico de síndrome do pânico, né? E sabendo disso, ela vai ser orientada de que aquelas sensações são passageiras. E que mentalmente, quem teve e quem tem a síndrome do pânico pode controlar isso. Apesar de ser muito desagradável, né? Aquilo não coloca a sua vida em risco. A síndrome do pânico, ela não mata, né? Então, quando a pessoa tem um ataque de pânico, ela vai prevenir a intensidade, sabendo que aquilo ali é uma crise, controlar os pensamentos, previne até o aumento, né? Porque da primeira vez a pessoa não sabe o que está acontecendo. E aí há os fatores de risco. Quem está em risco? Quem tem risco de estar em síndrome do pânico mais vezes, por exemplo? Então, a síndrome do pânico, ela se apresenta, muitas vezes, ela atinge o público-alvo, tem um público-alvo a ser atingido, né? Que é maioria mulheres, com certeza. Maioria mulheres, minoria homens. E como eu já falei, vou repetir de novo, a síndrome do pânico, o que desencadeia é a ansiedade em alto grau, acompanhada de estresse, preocupações, o medo, né? E aí, possivelmente vai acontecer na hora de dormir. E além disso, que quem está no risco de ter a síndrome do pânico é mais mulheres, a pessoa pode ter uma síndrome do pânico, como eu já falei, pelo medo excessivo, pelas preocupações excessivas, uma ocorrência de alto estresse, alguém muito doente na família, ter um aborto, ou quando a pessoa muda radicalmente a rotina, vai morar em outro país, vai morar em outra cidade, vai morar em outro estado, longe da família, né? Ou se deixou a família para trabalhar. Alguma experiência traumática, sabe? Acidente ou assalto. Tudo isso é risco de ter-se um pânico, dependendo da pessoa, dependendo dos sintomas, dependendo do grau de ansiedade. Então, eu assisti uma live, a Cris falou que pode ser que a pessoa dentro
de um alto grau de medo, ela vem a ter a síndrome do pânico. E eu passei medo e não tive a síndrome do pânico, mas quando fulano morreu, eu tive, então está na mesma linha, né? O que eu quero dizer é que a ansiedade e a síndrome do pânico, ela apresenta sintomas diferentes dependendo da pessoa, dependendo dos relacionamentos tóxicos que essa pessoa enfrenta, dos traumas que ela viveu desde a concepção no útero. Sim, os nossos traumas, eles vão se acumulando desde a concepção, porque não tem trauma maior, minha gente, do que ser rejeitado. Então a criança foi rejeitada no útero, nossa, nasceu e foi rejeitada. Todas as crianças rejeitadas estão propícias a ter a ansiedade e a síndrome do pânico? É lógico que não, né? Então é isso que eu estou querendo dizer. Cada pessoa é cada pessoa. Cada um é cada um, com a sua história, com seus traumas, com as suas dores, com as suas frustrações, com as suas decepções, com as suas mágoas, com seus problemas, com seus estresses. Cada um de nós é que sabemos a nossa vida. Cada um de nós é que sabe onde pisa. Cada um de nós é que sabe as dores que tem que enfrentar. Há quem diga que mata um leão por dia, né? E eu não vou duvidar. E aí, a ansiedade, ela é desencadeada não porque a pessoa é fraca, mas por passar um longo período ali, segurando a barra, sendo forte. Muitas vezes sozinho, muitas vezes tentando ter uma parceria, ter alguém do lado, mas esse alguém que vem como parceiro só vem para sugar, só vem para trazer mais problemas, né? Então, cada um tem sua história. E se os sintomas persistirem, minha gente, pelo amor de Deus, busquem ajuda de um psiquiatra. Só o psiquiatra pode te dar o diagnóstico. Primeiro, aqui na minha cidade mesmo, primeiro no psicólogo, na psicóloga, depois a psicóloga envia a pessoa para o psiquiatra, que vai analisar qual é o quadro de ansiedade ou de síndrome do pânico que a pessoa se encontra, qual é o grau, né? E aí vai ver qual a sua necessidade. Não se automedique por nada. As pessoas têm a mania de tudo na vida e no Google. Nossa, estou com falta de ar. Eu vi uma live que dizia assim: a falta de ar, taquicardia. Ai, minha dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Vai no Google. E aí muitas vezes faz uma meditação guiada, melhora 2 dias e tudo volta e volta pior. Ou eu estava comentando que alguém está com ansiedade com uma pessoa conhecida minha, já vem com a caixa de remédio aqui, ó, eu tô tomando, diga a ela que tome, que ela vai. Meu Deus, isso é um risco. Isso é um risco por todos os fenômenos que eu já falei há uns 3 minutos atrás. Cada quem tem sua história, cada quem sabe o que é que passou durante a infância, que é onde desencadeia muita coisa. Nosso subconsciente é como um computador, inclusive o computador foi criado baseado na nossa mente, que é extraordinariamente eficiente, magnífica. Como no computador a gente tem várias pastas, no nosso subconsciente é onde está o porão. Neste porão estão jogadas as nossas dores, as nossas marcas, os nossos traumas, onde o tempo não se encarregou coisa nenhuma de curar, onde o tempo foi amplificando cada vez mais e foi fazendo com que uma dor trouxesse outra. E até hoje, aquela dor minha da infância,
a dor da rejeição, a dor do segurar a barra, de ter que segurar a barra que não era minha, que alguém me deu para segurar as responsabilidades de criança, que criança não é para ter responsabilidade. Isso trouxe na criança uma insegurança muito dolorida, que está em uma pasta arquivada no nosso subconsciente, onde está causando as dores até hoje. E aí, por que eu vou no Google fazer uma busca? Passos para diminuir a ansiedade no Google. Aí eu vou e tomo um chazinho de camomila, os sintomas vão passar por meia hora e depois tudo vai voltar e com intensidade maior. Não é? Será que os nossos dias aqui na Terra não são dignos de plenitude? Jesus já nos deixou livres, derramou até a última gota. Jesus suou sangue, minha gente, por nós. Nós somos livres e Ele mesmo falou: não ficais ansiosos por nada. Mas essa vida tribulada, a vida moderna, ela nos traz rejeição, ela nos traz preocupações excessivas e muitas vezes nós nos omitimos a buscar o autoconhecimento, porque quando eu me autoconheço, eu sei lidar comigo mesma. O desprezo, eu mesma me desprezo. Quantas e quantas vezes eu uso do desprezo comigo mesma? A gente tem o hábito de abraçar as pessoas com tanto amor, com tanto carinho. Você já se abraçou? Quantas vezes você dedicou 2 minutinhos para se abraçar e dizer te amo? Te amo. Obrigada porque esteve comigo esse tempo todo. Obrigada porque só você está comigo, só você e Deus. Se abraçar. Jesus nos deu os nossos braços, não foi só para abraçar as pessoas. O amor é lindo, gente. O amor é lindo, é maravilhoso. Mas muitas vezes a gente se despreza e não dá amor a nós mesmas. Experimente se abraçar, se dar carinho, porque quando a gente se ama, a gente vai lá no psiquiatra, a gente vai em busca da nossa cura. Tá certo? E aí, como se tratar, Cris? Então, o tratamento, só através do diagnóstico. Você tem mesmo síndrome do pânico? O diagnóstico é feito preferencialmente por um médico psiquiatra. E você vai receber pelo médico psiquiatra as orientações de como se tratar. Geralmente é por medicamentos, né? Se não precisar medicamentos, o recomendado é a psicoterapia, que é com acompanhamento de psicólogo ou de terapeuta, tá? Os medicamentos, nossa senhora, só quem pode medicar é o psiquiatra. Ele vai, a partir dos sintomas, dizer se você precisa do medicamento, vai prescrever o medicamento. Pode ser que seja por período prolongado, pode ser que não precise, pode ser por tempo curto, tá? E aí o acompanhamento é bom, porque aí o psiquiatra vai ver os efeitos do remédio, se vai tirar aos poucos, se vai manter, se vai aumentar o grau, se vai trocar, tá? E aí tem alguns medicamentos que eles despertam em nós os hormônios, né, do prazer, exemplo da serotonina. Gente, o acompanhamento médico é fundamental para garantir o sucesso do seu tratamento.
e as medicações adequadas. Não aceite que alguém te recomende um remédio. Não fique se automedicando, tá? E como eu já falei anteriormente, a psicoterapia, né? A psicoterapia são o quê? Medicamentos acompanhados de terapia. A terapia ela é necessária por um psicólogo, psicóloga, por uma terapeuta de confiança sua, né? Pode ser a terapia cognitiva comportamental, né? Que vai ensinar o paciente como controlar a sua ansiedade, como controlar os ataques de pânico. E os ataques de pânico, eles pioram em função da ansiedade, né? A ansiedade gera o pânico gera a ansiedade. Cuidado. E como eu já falei, a agrofobia, né? Que é o medo de estar em lugares onde a pessoa pode ter um ataque de pânico. E isso limita enormemente a vida da pessoa, porque ela vai se limitar a sair de casa, não vai querer mais sair de casa com medo, não vai querer usar o metrô, não vai querer ir no supermercado, não vai querer ir na farmácia, nem na padaria. Aquilo que é simples fazer para nós normais, quem tem síndrome do pânico não acha normal. E isso a pessoa vai começar a se isolar, e isso vai virar um progresso onde a pessoa não vai mais querer sair de casa, e é aí onde gera a depressão, né? Porque a vida social vai ser limitada. Pessoas, lugares, situações. E aí o acompanhamento do psicólogo vai permitir a cada um que tem ansiedade e a síndrome do pânico ter um bom processo de autoconhecimento, tá? Porque vai estimular aquele processo da respiração, do relaxamento, que é tudo que o terapeuta traz. Como você lidar em um momento de crise para que o seu tratamento seja realmente eficaz, porque como eu já falei, só o remédio é como uma muleta que você vai se segurando ali, ó. Se você não fizer a terapia, sessões de fisioterapia vão te ajudar com o problema que te trouxe a muleta. Mas se você ficar só no medicamento, vai prolongar ou talvez nem resolva, tá certo? E aí é necessário sim buscarmos ajuda para poder sabermos lidar melhor com as nossas questões internas, com o nosso emocional, para poder melhorar, para poder ter qualidade de vida. Porque os quadros sérios de síndrome do pânico comprometem a vida no trabalho. A pessoa não quer mais ir na igreja, não quer mais sair de casa, não quer mais ter amigos. Tá certo? Nossa vida não precisa ser limitada por nada. E aí, Cris, o que é que você recomenda em uma crise do pânico? Procure não ficar sozinho, não ficar sozinha. Liga para alguém, tá? Faça algo que você gosta para distrair. Deitar na cama, respirar profundamente. Assistir alguma série que você gosta, que tire o foco do pânico. Fazer algo que te traga para o aqui e agora. Exemplo, tomar um chazinho, respirar profundamente, puxar o ar contando até 4. Segura contando até 4.
solta contando até 4, conta até 4 e recomeça. É muito bom. Isso, contar até 4, por que contar? Porque a contagem ajuda a gente a se concentrar ainda mais em ficar no aqui e agora. Observar o céu. O céu nos inspira tanto, gente. Observar o céu. Passear com seu cachorrinho. Um chazinho de camomila. Um banho de água fria. Tomar água gelada. Tudo isso nos ajuda, tá? E também temos outras coisas que podem nos trazer para o aqui e agora e nos trazer qualidade de vida, que é mudar toda a sua alimentação, mudar os hábitos, parar de assistir novela, parar de assistir jornal que traz tanta tristeza, desgosto. As novelas trazem um enredo de traição, de dor, de sofrimento, de maus tratos, sei lá, de inveja, Meu Deus, é tanta coisa ruim numa novela, minha gente. O jornal tá trazendo só traz mais notícia ruim, porque senão não tem audiência. E aí mudar a sua alimentação, parar de assistir coisas que aumentam a ansiedade e podem provocar síndrome do pânico, né? Ter uma vida com exercícios físicos. Escolha um exercício físico para você fazer, somente o exercício físico que te dá prazer. Atividades que te concentrem, que te tragam prazer. Tanta gente que faz diversas atividades que dizem que é como uma terapia, né? Tricô, crochê, a leitura, a meditação. Não é que você deve fazer tudo isso. Escolha algo que você goste. Não adianta eu dizer aqui, eu como terapeuta indico para você ler um livro. Compre hoje o livro e leia. Você é obrigado, não. Nossa Senhora, perdi a conta de quantos livros eu tenho e leio. Meu Deus do céu, ler nos transporta para outro cenário. Que faz a gente se sentir bem, mas você vai ler se você não gosta? Vai aumentar a ansiedade e vai evoluir para a síndrome do pânico, sim. Cozinhar, entendeu? Aí você que sabe qual é a atividade que você gosta de fazer, o que é que te traz da aula. Pode ser até gratuita, como eu estou fazendo aqui, da aula, né? E aí é isso. A minha aula de hoje termina por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, dúvida, ajuda que você quiser, vá no meu direct e me manda mensagem, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. A minha missão é ajudar sempre, minha gente. Sempre, sempre, sempre. Eu estou disponível o dia inteiro e vou aguardar o retorno, tá certo? Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe com alguém que você acha que precisa deste conteúdo, tá certo? Aí você estará me ajudando a espalhar a sementinha do bem, beleza? Até mais!